Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por lá. Por fim, eu tenho que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com. Ou, se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês vão encontrar o link dela por lá. Hoje vamos falar de uma das séries mais esperadas de 2024, Senna. Mesmo antes de entrar no carro, eu já sabia que eu tinha nascido para correr. Eu sei que eu posso ser campeão. Deixa sempre na hora do Brasil. I don't want to interrupt you. No. It's always a pleasure to meet. Ayrton Senna. Não é um carro tão bom. Mesmo com você no volante? Isn't it dangerous to race like that? Ele vai pra passar! The rain puts the cars on the same level, but not the drivers. Tá tudo errado. O regulamento, a imprensa, os pilotos. Se existia uma série, um filme ou uma produção audiovisual ficcionalizada complicada de se fazer no Brasil, era sobre Ayrton Senna. Não estou falando em termos de complicação de produção, apesar de que tem algumas questões que eu vou falar sobre elas daqui a pouco, mas em função do personagem. Ayrton Senna é um dos personagens da história do Brasil. Bom, da história do esporte brasileiro, eu, na minha modesta opinião, acho que ele é um dos top 5 do automobilismo brasileiro, com certeza o maior. Você pode ser fã de Nelson Piquet, você pode ser fã de Emerson Fittipaldi, mas o fato é que Ayrton Senna é o maior personagem da história do automobilismo brasileiro e um dos maiores personagens da história do esporte brasileiro, exatamente porque ele morreu fazendo o que ele mais gostava. Ele morreu nas pistas, todo mundo conhece a história. Então sempre existiu uma aura em torno do Ayrton Senna difícil de ser quebrada. E por conta dessa dificuldade de quebrar essa aura, vem essa dificuldade de se fazer uma produção de ficção, e guardem bem esta palavra, porque é uma obra de ficção baseada na vida de Ayrton Senna, porque existe um medo gigantesco de não agradar principalmente ao fandom, de não agradar à família, de não agradar à imprensa, de não agradar em geral, e é muito fácil você construir uma produção sobre Ayrton Senna e não agradar. Quando eu vi que a série estava sendo feita, eu fui procurar informações sobre ela e algumas coisas me deixaram tranquilo, outras preocupado. Tranquilo porque era uma série para a Netflix, então ia ter todo o apoio da Netflix, ia ter dinheiro.
e principalmente por ser produzida pela Gulani. Caio e Fabiano Gulani, dois craques da produção brasileira, tantas e tantas e tantas produções esses caras já nos deram aqui no Brasil desde a década de 1990 e por aí vai. Quando eu vi que Vicente Amorim estava envolvido, também me tranquilizou. Vicente Amorim também é um grande craque. Se você nunca assistiu O Caminho das Nuvens, Corações Sujos, vários outros trabalhos que o Vicente Amorim já fez, já nos entregou, eu recomendo que você assista. Aliás, uma curiosidade, vocês sabiam que Vicente Amorim é filho do Celso Amorim, do chanceler Celso Amorim? Pois é, eu não sabia, fiquei sabendo agora quando eu fui pesquisar informações sobre ele. Mas o Vicente Amorim é um craque, já tem vários bons serviços prestados à cinematografia brasileira. Aí eu fiquei sabendo que a família de Ayrton Senna estaria envolvida. E aí veio essa grande interrogação. Porque sempre que uma obra tem autorização, é uma obra chapa branca, vai, com autorização da família, do biografado ou do cinebiografado, isso é sempre complicado. Porque, por um lado, você não vai poder falar nada que desagrade a família. Então você vai ter ali a visão da família sobre o biografado. Por outro lado, você vai ter um acesso total a personagens, a histórias. Você vai poder contar a história de uma maneira mais detalhada e a sua produção vai ficar mais rica. Então, juntando isso tudo, Vicente Amorim e Júlia Rezende, que co-dirigiu a série com o Vicente Amorim, a família do Ayrton Senna, a Netflix e a Gulani, formou-se então o core, a equipe dessa série Senna. E aí vamos à série propriamente dita. Quando eu li que o Gabriel Leone seria o escolhido, já fiquei mais tranquilo, porque Gabriel Leone é um ator brasileiro que tem me agradado muito, sempre me agradou, mas tem me agradado muito nos últimos tempos, principalmente em função dos papéis que ele tem feito. Gabriel Leone, por exemplo, eu gosto muito do filme Eduardo e Mônica. O Eduardo e Mônica, baseado na música do Legião Urbana, ele é o Eduardo do filme, Alice Braga é a Mônica. Gabriel Leone fez, sei lá, Verdades Secretas, fez Dom, a série Dom, e fez Ferrari, o que é bem curioso, ele tá no filme Ferrari. Se você assistiu o filme com Adam Driver, baseado na vida do comendador Enzo Ferrari, não baseado na vida, mas enfim, que pega um recorte ali da vida do comendador Enzo Ferrari, o Gabriel Leone é um dos pilotos que pilota para a Ferrari. E aí o pulo para Ayrton Senna foi um pulinho, eu diria. E aí eu já vou adiantando que eu maratonei essa série, eu vi os 6 episódios de uma vez porque eu não consegui parar. A verdade é que, no final das contas, a série Senna é um primor em vários aspectos, sob vários aspectos. Tem algumas questõezinhas que eu vou falar daqui a pouco, mas que são questões menores. Sobre a história, eu acho desnecessário contar a história de Ayrton Senna aqui para vocês. A série pega desde a infância de Ayrton Senna, ainda no kart, é uma daquelas séries, vida e obra, ascensão e queda, digamos assim, do personagem, e aqui ascensão e queda de Ayrton Senna. Então pega toda a história dele, desde o kart até a ida para a Europa para competir na Fórmula Ford, Fórmula 2000, Fórmula 3, a ida para a Fórmula 1, os títulos mundiais e a morte. Quando eu comecei a assistir, eu estranhei um pouco, porque eu não sou muito acostumado, você pode até achar estranho isso que eu tô falando, eu não sou muito acostumado com o jeitão Netflix de fazer as coisas, mas eu entendo que uma série dessa precisava ter esse jeitão Netflix, que eu acho que é um jeitão meio Globo, um jeitão meio novela de fazer a coisa. Por que isso é necessário? Porque o personagem Ayrton Senna é um personagem extremamente popular,
A série é uma grande aposta de todo mundo que eu falei aí, da Gulani, do Vicente Amorim, da Netflix, para ser um dos grandes sucessos de bilheteria, entre aspas, porque é dentro da Netflix, de 2024. Então não dá para você fazer uma coisa muito arrojada, não dá para você fazer uma coisa, não dá para você ir além na linguagem. Então eu acho que o Vicente Amorim foi além dentro do que lhe era permitido. Onde é que ele foi além? Nas cenas de corridas. Olha, eu fico arrepiado só de lembrar das cenas de corrida que o Vicente Amorim e a Júlia Rezende conseguiram construir aqui. O próprio Vicente Amorim disse em entrevistas agora essa semana que ele se preparou, parece que tudo que ele fez na vida, ele estava se preparando para essa série, mais especificamente para estas sequências de corrida. A primeira sequência de Mônaco, que todo mundo lembra, é aquela corrida na chuva que o Ayrton Senna, ainda na Toleman, ele vai passando todo mundo e ele ia ganhar a corrida. Na verdade, ele chega a ganhar a corrida, mas a corrida é suspensa por causa da chuva. O Alain Prost acaba ficando com aquele troféu. Essa primeira sequência de Mônaco é das coisas mais incríveis que eu vi nos últimos tempos. Todas as sequências de corrida do filme são muito boas, mas essa de Mônaco e a outra de Mônaco também, que é aquela corrida que todo mundo se lembra, que ele estava muito na frente de todo mundo, ele estava dando quase uma volta em cima do segundo, que era o Alain Prost, mas ele comete um erro, bate e acaba saindo da corrida. Essa segunda sequência também é alucinante, mas não tem outro termo para falar. Uma sequência tão bem feita, montada, e eu não sei, reparem, várias imagens ali que são colocadas no meio da sequência, eu tive a nítida impressão de serem imagens reais. Tem algumas imagens ao longo da série que para mim são imagens reais. Queria muito que o Vicente Amorim respondesse isso. Procurei aqui, não achei essa informação, mas eu tenho a nítida impressão que são imagens reais transmitidas pela TV que foram ali inseridas para dar um ar maior de realismo àquelas sequências. Mas são sequências tão reais, tão bem feitas, tão coreografadas, tão bem editadas, que chega a ser comovente. Então, só pelas sequências de corrida, a série já vale. Eu chego a dizer que são das melhores sequências de corrida já filmadas. Muita gente deve estar pensando aí, e o filme Grand Prix? E Ford vs Ferrari? E o filme Ferrari? Olha, é páreo duro. Talvez essas sequências de cena sejam as melhores sequências de automobilismo já filmadas. A gente vai ver isso com o tempo, é preciso fazer uma comparação mais detalhada, reassistir tudo, mas na minha cabeça ficou essa impressão. E aí a gente chega ao ator principal, ao Gabriel Leone. Olha, é absolutamente impressionante o que esse cara fez. Quem conhece Ayrton Senna, quer dizer, conhece de assistir a entrevistas, corridas e tudo mais, e todo mundo que tem aí mais de 20 anos, 30 anos de idade, se lembra de Ayrton Senna. Eu vivi muito essa época. Eu acordava cedo nos domingos para assistir as corridas e a gente tinha certeza que o Ayrton ia ganhar as corridas, ou ele, ou Alain Prost, ou Nelson Piquet, mas teve aquela fase ali que o Ayrton era imbatível. Eu era dessas pessoas, eu consumia conteúdos de Ayrton Senna o tempo todo, eu via muitas entrevistas, então a imagem, a voz, o jeito de falar, o jeito de caminhar de Ayrton Senna tá muito vivo na minha memória ainda. E quando eu vi o Gabriel Leone fazendo todos esses jeitos, toda essa maneira de falar, de andar, de gesticular, igual ao Senna, eu fiquei comovido. É comovente a performance dele e ele conduz a série. Não que a série precisasse de uma âncora como ele. Claro, ele é a âncora da série, mas se não fosse um bom ator, se não fosse um ator espetacular como Gabriel Leone, a série não seria o que foi. É muito importante a gente deixar isso claro, porque qualquer outro ator, ou um ator pior,
nesse papel, a série cairia por terra. É um trabalho irrepreensível do Gabriel Leone, e todas as vezes em que ele aparece, em que ele tá olhando pra câmera, em que ele tá olhando para personagens, as expressões, tá ali no cockpit, conversando com pessoas, todas as vezes são iluminadas. É um dos trabalhos de interpretação mais fortes que eu vi em 2024. E o mais curioso, o Gabriel Leone não é tão parecido fisicamente com o Cena, e é muito bom que não seja, porque a gente não fica tentado a achar que é um documentário. A gente vê o tempo todo que é um ator fazendo aquele personagem, e que bom que é um ator bom como o Gabriel fazendo esse personagem. E aí eu queria estender um pouco essa história de atores fazendo personagens a todo o elenco, em especial a duas pessoas, a Pamela Tomé, que faz a Xuxa, e o Gabriel Louchá, que faz o Galvão Bueno. Uma das minhas preocupações nessa série era que esses personagens ficassem caricatos demais, porque são personagens, claro, principalmente para nós brasileiros, né? São personagens que estão no nosso imaginário. A gente tá o tempo todo, ainda mais essas duas pessoas que eu falei, Xuxa Meneghel e Galvão Bueno, duas das pessoas mais conhecidas da televisão brasileira, da história da televisão brasileira. Todo mundo sabe como é a Xuxa, todo mundo sabe como é o Galvão Bueno. O que eu achei muito legal nesses dois, e aí eu consigo estender isso para todo o elenco com um grau maior e um grau menor de perfeição, é que foram interpretações corretas, de certa forma uma homenagem aos personagens ali interpretados, mas em momento algum foi caricato. O Galvão Bueno foi o que mais me impressionou, porque o Gabriel Louchá consegue construir um Galvão Bueno pegando todos os trejeitos, pegando a maneira dele de narrar. Olha, é impressionante, vocês ouçam aí as narrações do Galvão nas corridas, por exemplo, é o Galvão Bueno, é o jeito de falar, é a voz do Galvão, mas não é caricato. É uma interpretação correta, uma ótima interpretação correta. A Xuxa também, a Pamela Tomé, nem é tão parecida fisicamente que eu digo no rosto, com a Xuxa, mas é também uma interpretação do tipo homenagem. E aí a gente pode também estender para o Matt Mella, que faz o Alan Prost, pro Johannes Heinrichs, que faz o Nick Lauda, vários outros personagens. E isso me parece ter sido o tom não só da escolha do elenco, mas o tom dessa preparação do elenco, o tom da direção de atores. Vamos interpretar sem ser caricatos. E isso é um grande acerto. Às vezes o que me incomoda em cinebiografias é exatamente a caricatura. É você olhar para aquele personagem que você tinha uma expectativa e você enxergar no final das contas uma caricatura que desmerece um pouco o trabalho, que desmerece um pouco o personagem original. Aqui nada disso acontece. Claro que tem algumas pessoas que aparecem menos, a própria Camila Márdila, que faz a Viviane Sena, acho que tá super correta, mas a Viviane Sena, por mais que ela esteja na mídia há décadas junto com o irmão, ela não é tão conhecida. Você não sabe direito como a Viviane Sena age, como a Viviane Sena fala. Tudo bem, você pode até saber, mas assim, ela não é tão conhecida quanto o Galvão Bueno, quanto a Xuxa, quanto o próprio Ayrton. Então, nesses casos, a gente tem também interpretações corretas, mas elas não estão tão presentes na nossa memória afetiva quanto esses outros três personagens que eu acabei de falar. E aí, outra coisa que eu queria falar é sobre o ritmo, a narrativa. Eu tenho uma pequena questão sobre essa narrativa, que são os episódios 4 e 5. Bom, os episódios 1, 2 e 3, a gente vê a construção do Ayrton Senna, desde o kart até o primeiro título mundial. O terceiro episódio termina com o título mundial dele, de 1988, inclusive ele conhecendo a Xuxa ali numa cena no aeroporto e por aí vai. Os episódios 4 e 5, eu tenho uma questão com eles. É uma questão menor, mas me incomodou um pouquinho. Não me incomodou muito, me incomodou um pouquinho. É só corrida, vitória, corrida, vitória, corrida, vitória. Tudo bem,
A vida do Ayrton Senna durante esse período foi corrida-vitória, corrida-vitória. Não só corrida-vitória, corrida-derrota também, porque tem aquela história dele com Alain Prost, que ele foi desclassificado da corrida no Japão, perdeu o título pro Prost. Mas então é corrida-vitória, corrida-vitória, corrida-derrota, corrida-vitória. Perde-se um pouco a narrativa da construção do personagem. A narrativa do personagem Ayrton Senna. A impressão que me dá é que nesses 2 episódios a história fica estacionada em um determinado ponto, apesar do tempo passar. Então a gente tem uma passagem de tempo muito grande nesses 2 episódios. Na verdade, muito grande não, vai de 88, ou início de 89, até 1993. Tem uma grande questão que algumas coisas são suprimidas. Então, assim, a temporada de 92 do Senna não tem um A sobre ela. Foi uma temporada ruim do Senna, mas eu acho que precisava, pelo menos, ter alguma imagenzinha ali. Não tem. A temporada de 92 é como se ela não existisse. Do título de 91, quase que já pula para 1993. Mas tudo isso que eu tô falando, todas essas questões que eu tô apontando aqui, são questões menores. Isso em nada atrapalha a experiência de assistir a esses 6 episódios que passam muito rápido. Eu tava falando que eu tive um pouco de dificuldade no início em assistir por conta do jeito Netflix de fazer a coisa, mas a partir do 2º episódio eu entrei, eu relaxei e eu embarquei naquela história. É quase como se eu tivesse naquele cockpit ali junto com o Senna, passando todas as emoções, vivendo todas aquelas emoções com o Senna, todos os altos e baixos da carreira dele, que foram muito mais altos do que baixos, mas todas as agruras, os envolvimentos dele com pessoas, com mulheres, a história do envolvimento dele com a Xuxa, com a Adriane Galisteu. Muita gente falou que a Adriane Galisteu tem um papel muito pequeno nessa série, por conta até da família do Ayrton Senna. Isso é verdade, a família do Senna não queria a participação da personagem Adriana Galisteu, mas foi convencida de que era importante para a história e sim, acabaram topando. Agora é nítido que ela tem uma participação muito menor do que a Xuxa. A Xuxa quase que tem um episódio inteiro para ela, que é o episódio 4. Mas, de novo, são questões menores. O resultado geral da série Senna é alucinante. É uma das maiores produções já feitas no Brasil, é a maior série já feita no Brasil, maior série em termos de orçamento, é a série mais cara já feita no Brasil e com uma técnica, uma maestria impressionantes. As cenas de corrida que envolvem VFX, envolvem filmagem real, envolvem as cenas reais da corrida são alucinantes e só isso já é suficiente para a série tomar 4 estrelas. E aí, voltando à questão da idolatria, tudo aquilo que eu disse no início, que era uma série difícil de se fazer em função do ídolo Ayrton Senna, eu diria que é uma série digna. Eu diria que é a série digna que os fãs do Ayrton Senna precisavam, que os fãs do Ayrton Senna esperavam. É claro, e aí vai a ressalva, é uma série de ficção. Nem tudo ali é real, é ficcionalizada. É uma série de ficção em cima da vida de Ayrton Senna. Tem muitos momentos, e são muitos os momentos mesmo, de histórias que você vai assistir e você vai se lembrar da cena real. Tanto gestos, olhares do Senna que a gente se lembra de ver na TV, a cena dele com a Xuxa, aquela famosa cena do Natal de 1988, que a Xuxa dá vários beijos nele, aquela cena tá reproduzida ipsis literis aqui, e é muito legal que esteja, porque são cenas que estão no nosso imaginário. O que não está no nosso imaginário é o que eles acabaram construindo para amarrar a história, em especial a personagem Laura, que é a personagem principal, ao lado do próprio Ayrton Senna. É a personagem vivida pela Kaia Scoledário, que é uma personagem fictícia. Ela é uma jornalista que acompanha o Senna desde a sua estreia na Europa, e ao longo da vida ela vai acompanhando o Senna, e é uma personagem que foi criada exatamente para dar voz a algumas questões
que não poderiam ser colocadas ali, do próprio Ayrton Senna, de outros personagens. É quase que o pensamento geral de vários personagens. Essa jornalista não existiu, mas ela foi criada a partir das matérias feitas com o Ayrton, sobre rivais do Ayrton, juntaram isso tudo e construíram então essa personagem para dar voz a todas essas questões dentro da série. Achei isso muito foda. É uma estratégia de roteiro, uma estratégia de narrativa interessante e que deixa muito claro que essa é uma história baseada na vida do Ayrton Senna. Tem coisas ali que nem eu, nem você, nem os roteiristas têm condições de dizer se são coisas reais. Mas é uma imaginação a partir do real, a partir de todo esse imaginário que nós temos do Ayrton Senna. Dito tudo isso, e talvez esse tenha sido o maior episódio que eu já fiz aqui desse podcast, eu só posso recomendar para vocês assistirem a série Senna, que eu tenho certeza que, se você gosta de automobilismo, é indispensável. Se você não é muito ligado ou ligada em automobilismo, em esporte, se você não viveu a era do Ayrton Senna, tudo bem. É uma série também construída para mostrar para essas pessoas quem foi Ayrton Senna, o tamanho do mito Ayrton Senna e, de certa forma, apresentá-lo para as novas gerações, que a gente bem sabe que a nossa memória acaba nos deixando, acaba nos traindo, e o Brasil é um país sem memória. A gente daqui a pouco, sei lá, vai se esquecer de quem foi Ayrton Senna, da importância dele, da maestria dele. Então é uma série para louvar, para apresentar e para louvar toda essa história, todo o personagem Ayrton Senna. Eu dou 4 estrelas para Senna. É a melhor série que eu vi esse ano, talvez uma das melhores. Eu falo sobre isso mais pra frente, porque por enquanto eu quero que você me diga o que você achou de Senna. Me mande uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto no próximo episódio com mais dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!